Oi, pessoal! Olha, uma briga diplomática bem recente entre o Brasil e os Estados Unidos deu o que falar, né? Mas o curioso é que essa história que parece super atual, na verdade tem raízes, de quase 200 anos. Bora mergulhar na história por trás dessa tensão toda. Então, vamos lá. O estopim de tudo foi um anúncio que caiu como uma bomba, sabe? E a partir daí, começou uma verdadeira guerra de palavras. Pois é, essa frase aí em várias versões simplesmente explodiu nas redes sociais aqui no Brasil. E o que acendeu esse pavio todo? Foi um anúncio do ex-presidente americano Donald Trump que acabou mexendo num vespeiro, sabe? Reacendeu um debate histórico e bem delicado. 50%. Esse número aí foi o centro de toda a polêmica. O Trump anunciou uma tarifa de 50% em cima dos produtos brasileiros. E a justificativa que ele deu foi o que ele chamou de injustiças do atual regime brasileiro. E aqui a coisa fica interessante. A palavra quintal não foi usada à toa, não foi um acaso. Um pouco antes disso tudo, o secretário de Defesa dos Estados Unidos usou exatamente esse termo, backyard em inglês, quando estava falando sobre a necessidade de retomar a influência que eles sentiam que estavam perdendo para a China aqui na região. Tá, mas aí fica a pergunta, né? De onde, afinal, surgiu essa ideia de que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos? Como é que isso virou um termo político, parte da política externa? Bom, para entender isso, a gente vai precisar fazer uma viagem no tempo. E não é uma viagem curta, não, é de quase 200 anos. Nossa viagem nos leva lá para o século XIX, um período chave de formação de países e daquela definição de quem manda em quem, sabe? E isso acabou moldando o futuro de todo o nosso continente. Para a gente se situar no tempo, os Estados Unidos tinham acabado de ficar independentes. Era uma nação bem jovem. E aqui na América Latina, vários países também estavam conquistando sua independência da Europa. Foi bem nesse cenário de efervescência que o presidente americano da época, James Monroe, resolveu, digamos, traçar uma linha bem clara no mapa. E essa linha era basicamente a doutrina Monroe. A essência dela é bem direta, era um recado claro para a Europa. Olha, a América é para os americanos. Ou seja, qualquer tentativa de colonização ou de interferência europeia por aqui seria vista como um ataque direto aos Estados Unidos. Só que essa política tinha várias nuances, né? O objetivo no papel era super nobre, proteger as nações que estavam nascendo. Mas, na prática, o que aconteceu foi que os Estados Unidos se colocaram numa posição de tutor, de guardião da América Latina. E um detalhe bem curioso, o Brasil, na época de Dom Pedro I, até que gostou da ideia, viu como uma forma de se proteger de ameaças europeias. Só que, com o passar do tempo, essa ideia de proteção foi meio que se transformando. E acabou virando uma justificativa para ações bem mais diretas dos Estados Unidos aqui no continente. Olha só como a coisa foi mudando. O que lá em 1823 era um aviso para a Europa, no início dos anos 1900 já era usado para justificar intervenções militares em vários países. Depois, na crise dos mísseis em Cuba, foi a base para o bloqueio naval. E na Guerra Fria? Virou justificativa para apoiar ditaduras militares anticomunistas que fossem alinhadas com os interesses americanos. Agora, vamos dar um salto no tempo direto para o século XXI, porque a história ganha um capítulo totalmente novo e o jeito de aplicar essa doutrina muda bastante. Dá uma olhada nessa diferença. Na era Obama, o discurso oficial era de que a doutrina Monroe tinha acabado, que a ideia agora era uma parceria entre iguais. Já na era Trump, o que os analistas viram foi uma espécie de versão repaginada da doutrina. O motor disso? A competição cada vez maior com a China. A abordagem vira outra. Agora era abertamente baseada em interesses exclusivos, sem aquela conversa de valores universais. E aí, para não deixar nenhuma dúvida, veio essa frase. Essa foi a fala do secretário de Defesa dos Estados Unidos, falando sobre a China ganhando espaço na América Latina. Quando ele disse, vamos tomar nosso quintal de volta, ele conectou todos os pontos e trouxe esse conceito histórico de volta com tudo. E é aí que a gente volta para o começo de tudo. Todas essas linhas do tempo, todas essas histórias, acabam desaguando nesse conflito mais recente com o Brasil. Na carta que o Trump mandou para o presidente Lula, ele listou os motivos para a tarifa. Falou em uma suposta perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também numa suposta censura a redes sociais americanas que operam aqui. E ainda deu um prazo, as tarifas começariam a valer em 1º de agosto se não rolasse um acordo. E a reação por aqui? Bom, como era de se esperar, foi bem dividida, um reflexo total da nossa polarização. De um lado, o governo Lula bateu o pé, falou que ia retaliar,
Políticos mais ao centro criticaram, dizendo que era uma violação da nossa soberania, e do outro lado, os apoiadores do Bolsonaro disseram que a medida era uma consequência da política externa do governo atual. Ok, com o cenário todo montado e as posições de cada um bem claras, a pergunta que não quer calar é: e agora? O que acontece daqui para frente e o que está em jogo? Bom, o foco agora é totalmente nas consequências práticas. Economistas, analistas, todo mundo está de olho fazendo as contas para entender o tamanho do impacto que isso pode ter na economia do Brasil e, claro, no futuro da relação diplomática entre os dois países. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final. Fica claro que uma política criada há 200 anos ainda projeta uma sombra bem longa sobre o nosso presente. A grande questão que fica no ar é: será que essa dinâmica de quintal vai continuar, de um jeito ou de outro, a definir as regras do jogo aqui nas Américas?